Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 24 de agosto, quarta-feira. O verbete é o número 2033. Tem 4 páginas, 33 logias e 16 máximos. Nós chamamos a atenção que no detalhismo tem 11 máximos. O tema é democracia direta. A especialidade é governologia. Definição. A democracia direta é o governo cujo regime político se estrutura nos princípios de soberania popular e da distribuição equitativa do poder, com mecanismos e arcabouço de administrar e controlar a coisa pública pelo próprio povo. No caso, a verdadeira democracia de aproximação real do governo do povo, estruturando amplos debates em múltiplos lugares na Terra no terceiro milênio, aceita como possível, factível, não utópica por estudiosos. A neopaideia da conscienciologia, a falsa democracia direta na web, mera mentira moderna. Nós temos aí na argumentologia, reciclologia, onde nós falamos 20 manifestações de reformas ou reciclagens gerais a serem implementadas gradativamente nos governos nações atuais, a fim de ser possível constituir o regime político renovado ideal da democracia direta. No protótipo, nós temos 10 iniciativas ou instâncias ideais, objetivando a democracia direta de modo factual, aplicada no desenvolvimento do novo bairro Cognópolis, na cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, Brasil, ou seja, a pequena comunidade factível para a neodemocracia direta. Na remissologia, destacamos dos 15 verbetes: Areópago conscienciológico, Comunidade conscienciológica cosmoética internacional, democracia, direito minoritário, senso universalista. Frase enfática: o regime político da democracia direta será inevitavelmente o governo ideal a ser implantado na Terra quando a humanidade evoluir além dos múltiplos apetites animais dos egões. Como encara você os princípios da democracia pura? Você admite a vivência de tais princípios? A bibliografia específica, nós chamamos a atenção, tem 3 itens. Agora, questionamentos. Lendo uma pesquisa na área da transcomunicação instrumental realizada em UTIs com crianças, se afirma que é possível gravar a voz do paciente com clareza. O estado comatoso, a medicação, a aparelhagem que mantém a vida do paciente não prejudicam a lucidez do espírito? Mesmo em projeção, ele não sofreria certo grau de constrangimento das suas capacidades perceptivas, dada a situação em que se encontra? Não, isso varia infinito. Depende da pessoa e do nível de lucidez extrafísica que ela alcança. Nós temos que lembrar o seguinte: uma pessoa que se comunica pelo psicossoma, se ela tem lucidez, ela é mais lúcida do que aqui, se comunicando pelo soma. Então isso precisa ser levado em consideração. De modo que cada pessoa, se de ver o nível da projeção e o nível de hiperacuidade, de holomaturidade, de lucidez, é o estudo da lucidologia da pessoa. Como é a consciência fora do corpo humano. Outro, fazer arco voltaico em uma pessoa com câncer é perigoso é se a pessoa começar a se apaixonar pelo processo do paciente e começar a fazer assimilação dos problemas. Tudo isso é possível assimilar. Mas no normal, não. Você está fazendo do jeito que assimila, você desassimila. E aí vai ajudar a pessoa sempre. Agora, o problema é emocionalismo. É a pessoa com paixão. Não se pode ter paixão para fazer nada com energia, senão não dá certo. Energia e paixão não combinam. Outro, presido um partido político na cidade que vivi e mora meus pais. Tenho a possibilidade de ser candidato a prefeito.
Porém, a política ali é feita na base do toma lá, dá cá. Movidas por festividades, com muita cachaça, brigas de família. É uma barra pesada. Quem não adere a isso, ou pelo menos não faz as mesmas festinhas, não sai do campo. Quando sai o resultado da eleição, quem perde sofre as maiores humilhações. Em outubro faz um ano que estudo e me sinto integrado na conscienciologia, a conscienciologia. O que será mais benéfico para mim? Sair candidato com meus princípios claros e enfrentar essa barra ou me afastar daquele karma baratosférico? Primeira coisa é o seguinte, você viveu lá e mora lá, os seus pais, se vê a relação que você tem com isso. Qual é a motivação que você tem para esse processo? Se você entrar com a conscienciologia e for bem assistido, você vai ter o amparo extrafísico de função do cargo de prefeito. Olha bem isso. Então, veja, às vezes vale a pena. Outra coisa, se de ver a sua saúde, como é que é, as relações que você tem, se é casado, se tem filho, como é que é isso? Porque você tem que lembrar o seguinte, o prefeito é o pior cargo público que uma pessoa pode exercer, o prefeito. De todos eles, o pior é esse. Pior do ponto de vista da função em si. Então, pensa bem. Agora, como a cidade é pequena, quantos mil habitantes ela tem? Começa a reformular isso. A primeira coisa que você deve levar para lá é processo tecnológico, industrial, alguma coisa nova de empresas. Isso muda a besteira. Esse povo lá está brigando uns com os outros porque não tem nada para fazer. É aquele lugar, como eu escrevo há muito tempo, cai um gafanhoto na cabeça de uma mulher que passou na rua, aquilo é conversa durante um mês, porque não tem outro assunto para falar. Gafanhoto na cabeça da pessoa. Então, veja, isso aqui é a mesma coisa. Agora, se você tem essa capacidade de ver isso tudo, vale a pena, às vezes, enfrentar a situação. Agora, ó, cuidado com a maracutaia, porque o processo do Brasil maior não é nada dessas festividades, dessas bobagens, não. O problema mais sério é a corrupção generalizada. Outra coisa, você tem que lembrar o seguinte, se você tem algum pé de meia e você pode entrar nessa sem precisar do dinheiro público, está ótimo. Arranje assessores que possam te ajudar na prefeitura. Isso é importantíssimo. Eu já recomendei até para certos prefeitos o seguinte, porque você sabe, de vez em quando tem político que quer que eu dê opinião das coisas, tal. Isso sempre foi assim. Faz meio século que eu entrei nessa. Agora, o que se passa? Recentemente eu falei com um para ele mesmo contratar determinados funcionários que vão ser seus assessores e ele pagar por mês, dinheiro dele. Com isso, ele tapa a boca de todo mundo que tem tudo quanto é lado. Agora, tem que mostrar isso tudo com documentação. Isso é uma coisa boa. Você já tem que entrar se defendendo. A coisa mais séria que eu acho aí é isso. Agora, do ponto de vista geral, você pode recorrer a uma opção de gente para ver se leva empresas para lá, você vai ajudar muito. Olha o processo da educação, olha o problema da saúde, vê lá como é que é o processo de hospital. Você pode fazer muita coisa positiva, olha bem isso. Isso é TARES, tarefa de esclarecimento. Qual a sua idade? Você é solto ou é preso? Tem que examinar. Se ele tivesse aqui, eu ia fazer mais algumas outras perguntas, que aí é só mesmo da boca para o ouvido. Outra coisa, ele é do Rio Grande do Norte. Então, pois é, gente muito inteligente, tem lá outra coisa. Existe a Rosa dos Ventos que vai ajudar esse cara. Se ele entrar para prefeito, a Rosa vai olhar. Eu estou sentindo aqui o povo dela. Uma cidade impregnada pelo materialismo, pela busca de todos os níveis de poder, nutridos pela corrupção, possui um contrafluxo enorme para aqueles que desejam investir na assistência. Por exemplo, construindo uma IC. As maiores autoridades aqui são apadrinhadas pela oligarquia dominante. E a cidade tem um histórico belicoso, apesar de rica em energias naturais. O senhor poderia comentar sobre a cidade de São Luís, onde o sarneísmo sarna, impera. O melhor é sair daqui ou enfrentar esse contrafluxo. Aí, ó, é a mesma coisa que estou falando com o nosso amigo do Rio Grande do Norte.
Se você pode enfrentar a situação, você é médico, é moço ainda, pode fazer muita coisa boa. Pensa nisso. E outra coisa, lá eles precisam de alguma coisa, né? Olha bem o que você pode fazer. Agora, olha bem isso que você falou logo no início, o processo da corrupção, que é um negócio bravo. Outro aqui, quais as relações entre liberdade vinculada e livre-arbítrio? Nós tocamos nesse assunto aqui ontem. A liberdade vinculada é aquela que está adstrita a alguma pessoa, ideia, ambiente, instituição, maxi-mecanismo interassistencial. Agora, o livre-arbítrio é aquilo que a pessoa faz, a liberdade que ela tem de fazer as coisas dentro desse universo da liberdade vinculada. Ela tem relação, uma coisa profunda, uma coisa com a outra. Não há dúvida que tem. Outra, qual a profissão de hoje em dia que mais se aproxima da democracia pura de forma teática? Qual o grupo de profissionais mais age de acordo com a democracia pura e a cosmoética? Alguns dentro da área da saúde. São os que agem mais. Não são advogados. Advogado, a maioria tira o corpo fora. O que a gente encontra mais gente é da área da saúde. Não, e muitos estão combatendo o processo da criminalidade, mas combatendo o processo da criminalidade, não é a criminalidade. Então, isso aí é um problema. Outra coisa, tem um cara que recentemente falou na televisão, né, como é que são as maracutaias dos escritórios de advocacia. Já tem aqueles que são especializados em tudo quanto é tipo de corrupção. São em grandes nomes. Pois é, contate de tudo quanto é jeito. Outro, o planeta já teve mostra da democracia pura através da Grécia. No entanto, hoje o globo inteiro se rende à agentocracia. O que as consciências mais elevadas falam sobre isso? Sim, é o problema da... Você tem que lembrar que hoje nós temos uma população como nunca houve. Estamos chegando a 7 bilhões de habitantes. E o povo não está chupando o olho um do outro tanto. Isso aí já há uma evolução muito grande. Ou tudo isso se trata apenas de um processo natural humano rendido à baratrosfera e que um dia, antes de casar, sara? Não. Isso aí varia infinito. Mas o processo é o seguinte. A Terra nunca esteve tão boa como está hoje. Apesar da Líbia e essas coisas todas. Outro. Essa tendência do Oriente Médio em relação às ditaduras tem relação com o grupo Karma ou com o que especificamente? Não, é porque chegou a hora. Está maduro. É a hora de trabalhar. Outro. Exteriorizar energia em favor da democracia pura e do entendimento dos povos pode ser visto como estupro evolutivo? O que é isso? Que loucura é essa? Que pergunta besta. Não tem nada disso. Se você vai exteriorizar energia pura em favor da democracia pura, não tem nada errado nisso. Que estupro é esse? Outro, venho pensando que a alteração hormonal pode ser muito mais a ver, ter muito mais a falta de retilinearidade pensênica do que podemos imaginar. Muito bem, você está caindo nos eixos. Paga uma mulher e você é fora de série. A alteração hormonal, de fato, altera o pensênio, de forma que fica difícil não achar que possa existir uma ligação entre hormônios e pensênio. O que a Conscienciologia acha disso? É lógico. Pensênio muda para mais ou para menos. Para bem ou para pior, tudo na vida, tudo é o pensênio. Tudo que a gente faz tem um pensênio junto. Professor Valdo, aqui Sim. em cima, tem um monte de perguntas, eu vou fazer pouco a pouco. Igual essas últimas 5 perguntas da mesma pessoa. Eu já respondi 10 até agora, pode falar. Então, para começar, tem... Em 14 minutos eu respondi 10, eu acho que hoje eu bati o recorde. Deixa eu ver uma bem Depois de legal. ter exposto tudo, é que o verbete é pequeno, só tem 4 páginas. Professor, Isso aí flui. na Sim. página 14, ali na recicologia, o item 4. Aqui o senhor está falando do... Esse redesenho, o da redesenho dos controles administrativos Isso. por meio de neotecnologias. Então O a que você gente quer? tem que mexer na administração, fazendo novas técnicas. Isso é que seria o E ideal. aí, por né, para todo mundo. exemplo, Ah, depois aqui no item tem outro...
No 11, o senhor fala da reinvenção da democracia e fala das pequenas comunidades. Por exemplo, o município seria uma pequena comunidade. Ou a CCCI. Aonde está isso aqui? Também aí na reciclologia. O item que número? 11. Hein? 11. Ao 11. Reinvenção da democracia. Reinvenção da democracia. Então, a partir das pequenas comunidades. Exemplificação. Isso. Essa pequena comunidade pode ser o município, porque no município... É o que eu acabei de falar gente... aqui para o nosso amigo, né? Então, joia. A cidade Agora, lá do que... estado do Rio Grande do Norte. Professor, voltando... Ele pode ser prefeito lá, ele está falando que ele tem chance. Voltando a Os pais dele moram lá. Nós estamos elegendo um prefeito aí. Voltando ao item anterior da administração, 4. Como é que como é que seriam essas técnicas administrativas? O senhor tem alguma... São as neotecnologias administrativas. Por exemplo? Hoje tem uma porção. Por exemplo, essa mesma que eu dei. O camarada, que é o prefeito, ele arranjar os assessores dele e ele pagar no bolso dele. Ele jamais andar em avião que não seja específico dele. Isso tudo são técnicas da neotecnologia. Cosmoética e CGC. CGC, você sabe o que é? Grupal de cosmoética. O ciclo grupal. Não andar. Isso tudo é neotecnologia. Professor, eu vou perguntar mais, tem um monte. Pode ir. Pode? Pode. Eu não estou cobrando nada, hoje é quarta-feira. Isso. O senhor na sinonimologia, sim. O senhor colocou crassias. Sinonimologia, sim. Isso, foram crassias. Aí eu olhei lá na politicologia. Sim. Tem 7 crassias. Algumas o senhor colocou também na politicologia, outras e daí? não. O que eu tenho que ver com isso? Pois é. O senhor podia me explicar por quê? Por exemplo, a última cracia na politicologia. Sim. Por que o senhor botou, quer dizer, argumentocracia? É argumentocracia. E não colocou... É a nossa de hoje. Aqui. Sim, e não colocou na sinonimologia... E daí? Qual o problema? Eu chamei a atenção, eu não vou pôr todas. Estamos debatendo. Lá, geralmente, eu ponho 10, e aqui eu ponho 7. Sim, 7 e 10. Na outra tem 10 Não implica. Isso aí você já entendeu. Tanto de um lado quanto do outro, já está esclarecendo. O mais é implicância. Não tem razão. E no mais antonimologia... Também tem crassias, né? Tem muito mais, tá? Que a gente não vai pôr aquele monte. Eu ponho 10 exemplos, geralmente, na sinonímia. E ponho 7 na politicologia. Sim, eu sei isso. Para dar uma ideia. Igualzinho isso aqui, por exemplo. Democracia pura, democracia direta. Eu escrevi 4 páginas. Eu posso escrever um livro sobre isso. A gente coloca aqui o essencial para fazer o povo pensar, debater, igual você que está fazendo as perguntas. Professor, perguntas muito oportunas, muito pertinentes. Eu dou os parabéns a você pelo questionário seu. Parabéns pelo seu questionamento. Professor, voltando à página 14, na reciclologia. Sim. Tá. Que número? Agora o item... legal. 19. 19. A reviravolta neopragmática quanto à governologia e à politicologia. Essa que nós estamos tentando implantar na Cognópolis. Professor, qual é a diferença? Porque aqui o senhor colocou a democracia direta na especialidade governologia. Foi. E aqui nesse item, o senhor eu estou falando colocando... a governologia e a politicologia. Como diferenciar? Governologia é aquele que governa. Política é a política, de modo geral. Mas é governo também. Não interessa, mas o governo é uma parte da politicologia. Ele não é tudo. Tá. Não dá para ser sinônimo, não. Então aqui o senhor pegou o específico. Sim. Olha a banana para você. Não, a pergunta que eu estou fazendo, professor, é como diferenciar. Eu não estou dizendo que eles seriam as mesmas coisas. E eu achei interessante... Agora, vamos entender bem. Governologia é uma parte. Não é a mesma coisa que politicologia. Sim.
Não são sinônimos absolutos. E esse verbete é da governologia, não é da uma politicologia. Eu estou explicando aonde ele dói. Ele dói é no governo, porque nós precisamos de mudar é o governo. Não é mudar só a política, é o governo. Se mudar parte da governança, tudo melhora. Mas quem vai mudar serão as pessoas. São os governantes. Os governantes. É aqueles que querem mudar. Então, por exemplo, se nós governamos esse bairro, aqui nós podemos fazer a democracia pública. A democracia. E se nós governamos aqui. É o governante que manda. Você está entendendo a inteligência de ter colocado a especialidade governologia e não politicologia? Sim. Fechou. Ficou mais... Você me colocou num canto que eu sou obrigado a defender a situação. Mas olha a lógica, eu sou obrigado a expor a minha lógica. É terrivelmente lógico isso aí. Eu já estou vendo o negócio com visão atrás do morro, lá atrás. Professor, o governante, o agente governante. O líder. E nós, todos os demais, que não somos governantes. Não, como que a gente pode? Nós somos aqueles que podem escolher o líder. A governabilidade. É o que a gente está tentando fazer. O Conselho dos 500, está entendendo? A Ágora. Tem uma série de coisas. Eu dei uma lista aqui. O estudo do protótipo do governo mundial. Presta atenção, a pretensão, como é que é imensa. Sim. Protótipo do governo mundial, o proto-governo mundial. Isso aí é o máximo. É o que nós precisamos de pensar aqui. Gente, nós temos cabeça para pensar, é pensionização. Nós já temos capacidade de pensionizar isso de uma maneira séria. Teoricamente, a gente já consegue, facilmente, e de maneira irretorquível. Agora, nós temos que dar o exemplo disso. O negócio é muito sério. Vocês veem, já apareceu o Vasconcelos que defende a mesma ideia. E ele é uma pessoa que faz, ele está aí na ponta, por todo lado. Agora, tem muito mais gente que se interessa por isso que nós estamos fazendo aqui. Do exterior até. Então depende da gente. Nós precisamos de ter mais gente. Entendeu? E a cidade também tem que melhorar em matéria de fazer a cidade universitária mais ampla, fazer o povo pensar, para sair de uma estrutura de camponeses, do lumpen, sair disso como era aqui, para um nível mais intelectualizado. Então, em vez de operário, nós vamos ter o cooperário. É uma ideia cooperação. Estou dando, eu não falei muito nisso aqui não. Cooperário. Da cooperação. É o operário cooperador, é o colaborador, é o voluntário, é o cooperário. Mas aquele que já tem ideia. E outra coisa, esse cooperário, ele não é apenas manual, ele é mental somático. Professor, aqui na frase enfática, o senhor já dá uma dica, assim, já dou alguma coisa. Quando a gente eliminar o egão, né? Egocídio, os né? apetites animais dos egões. Egocídio, né? O negócio nosso são os egões, né? São. Nós temos que sossegar os leões devido aos egões. Esse aqui é o caminho. Sossegões para acabar com os estorcegões. Estorcegões. Muito obrigada. Agora, estorcegões é o que mais tem aqui. São as dificuldades, os empurrões, as coisas que nós temos. Processo difícil. Agora, outra aqui, ó. Em atributologia, página 12, predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento, quanto à holomaturescência das prioridades evolutivas. Então, vamos entender. O desenvolvimento de colônias humanas fora do planeta Terra vai colaborar para a implantação da democracia direta no planeta, ou será implantada a democracia direta no planeta e depois vamos desenvolver as colônias? Não, eu acho que um vai ajudar o outro, mas a gente não sabe o que vai acontecer primeiro, não. Agora, eu penso que se tiver gente de cabeça, intelectuais, que vão participar como astronauta, lá fora pode acontecer antes daqui, porque vai ter menos população lá fora do que aqui.
De modo que aí vai ser um processo de quantidade demográfica. Então isso a gente tem que estudar. É o meu amigo aqui que está falando isso. Eu acho que você aí vai entender. Acho que seria interessante se a Conscienciologia desenvolvesse uma página de debates online, aberta aos conscienciólogos, teletertuliários ou não, que quisesse debater sobre a Conscienciologia, com assunto, horário, substitutos, oponentes e mediadores definidos e agendados antecipadamente, com tempo para se preparar para o tema. Isso seria uma forma de ajudar o desenvolvimento da extroversão em introvertidos, dada a exposição da internet. E também de estimular o estudo e melhorar, desenvolver o processo da TARES, além de estabelecer a interação e fortalecer o vínculo entre os próprios teletertuliários e desses com os tertuliários. Qual a opinião do senhor? Olha, tudo que se puder fazer por aí, a gente está de acordo, desde que tenha gente de gabarito e que mexa a partir da cosmoética. Agora, nós já estamos fazendo isso aqui até um certo ponto. Esse é o nosso trabalho aqui. Você precisa entender mais o que nós estamos fazendo. E outra coisa, seria bom você dar um pulinho aqui para ver diretamente o que é o processo do debate na tertúlia. É melhor ver a coisa direta. Outra coisa, não adianta querer comparar. Todo mundo já sabe disso. O teletertuliário em casa é uma coisa. O tertuliano sentado aqui, ó, e vendo e segurando a barra é outra coisa, tá? Aqui não dá para comparar. A maioria das pessoas que estuda Conscienciologia ou se interessa pelo assunto são intermissivistas, sem dúvida. Of course. Yes. D'accord. O que mais? Como poderei saber se sou intermissivista? Isso a gente tem. Você quer mostrar para ele aí os dados? Por favor. Da tertúlia, você vai ver do lado direito, tem um ícone perguntando, você é intermissivista? Aí você clica, lá tem um experimento, que é do livro 600 Experimentos, que você vai fazer uma série de perguntas para você mesmo, para você chegar, por você, à conclusão se você é ou não intermissivista. A Conscienciologia está sendo um dos assuntos que mais está me chamando a atenção. Tanto que já estou programando para ir até o CAEC. Acredito que irá me ajudar e muito. Isso é uma senhora de 25 anos, quer dizer, uma personalidade feminina de 25 anos, do Mato Grosso. Olha, nós estamos esperando você aqui. Vamos ver o que a gente faz. Agora, ó, esse é um assunto que está te chamando a atenção. Comigo já chama atenção há mais de 70 anos. Partindo do princípio da liberdade evolutiva, podemos afirmar que a maioria das entidades intermissivas que se encontram na extrafisicalidade foram personalidades sensitivas aqui na intrafisicalidade. Sim, a maioria. Eu não sei se são todos, porque às vezes tem cara que não ressomou aqui ainda, mas a maioria é isso mesmo. Agora, o que você quer saber disso? É só isso? Isso é. A gente confirma. Todo mundo já passou por isso aí. Agora, ó, são milhões de anos de vida, né? Presta atenção. Então tem muito tempo que o povo já veio e voltou, etc. O senhor afirmou que energia e paixão não combinam. Poderia-se concluir que o melhor lugar para o surgimento de uma consciência não racional seria um país mais frio e irracional? Até um certo ponto, mas isso não resolve, não. Porque o problema nós temos que ter. Se a pessoa é racional, ela se adapta a qualquer ambiente, a qualquer holopensene. Se ela não é racional, ela não se adapta a parte nenhuma, de modo que isso aí é relativo. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, a hora que eu digo que energia e paixão não combinam, é o seguinte, você vai fazer um arco voltaico. Se você tiver paixão, você vai assimilar a doença daquela pessoa, se ela tiver. Presta atenção nisso, não pode ter paixão. Tem uma pessoa em meu trabalho que no espaço de menos de 2 anos teve 8 infecções na garganta. Ele foi a um alergologista que quis marcar uma cirurgia de retirada das amígdalas. Ele consultou também o otorrino, que lhe disse ser pessoalmente contra a cirurgia. Uma conhecida dele, que é enfermeira, lhe disse que em caso como o dele, a retirada das amígdalas visa impedir o desenvolvimento de reumatismo no sangue. Existe algum consenso da medicina atualmente em torno da cirurgia de retirada? Não. Eu, particularmente, sou contra a retirada das amígdalas, porque ela ataca o processo sexual. Todo mundo sabe disso, eu sei disso faz só 50 anos. Por isso que é disparado para cirurgias das amigdalectomia, que é o nome, de tirar aqui.
porque ataca o processo, a pessoa fica nas 6h30 da impotência, principalmente com o homem. E você não falou nada, eu estou vendo que está totalmente por fora. De modo que é bom a gente clarear. Esse é que é o problema. Agora, ó, junto com isso, se o negócio avançou demais, às vezes não tem saída. Às vezes a cirurgia é a única saída, precisa examinar, porque senão pode dar outras coisas. A amigdalectomia pode dar um processo de infecção, por exemplo, generalizada, do ponto de vista de circulação, pegar a torrente sanguínea da pessoa, torra tudo. Se o negócio está tudo lá, e outra coisa, pode criar um problema de asfixia e matar a pessoa. Eu conheço casos, eu vi processo no interior disso aí. Gente, hoje tem uma pessoa aqui que me ajuda há muitos anos e ajuda nós todos hoje, que é uma grande personalidade, de grande força presencial e muita energia. E ela está completando os seus 17 anos. Eu queria que vocês batessem os parabéns, umas palmadas para ela. É a Eliane que está ali. Onde é que ela está? Ela está por aí. Ali. Vocês já notaram que ela anda mais bonita, né? Eu encontrei com ela, vi que ela estava mais bonita, perguntei qual foi o salão de beleza ou a cirurgia que ela fez. Aí, recentemente, olha lá, ela anda mais, ela está bem mais, sabe, viçosa. E não é por causa da primavera, não, é normal, já vem de algum tempo. No inverno ela já estava assim. Mas você quer falar alguma coisa? Seus 17 anos, falando assim no trombone, não é fácil. Eu tenho uma pergunta. Ah, sim. E depois também fazer uma colocação que é muito bacana para mim eu estar aqui entre amigos, porque é assim que eu me sinto, né? Sempre. Entre amigos, fazendo os meus 17 anos. E a pergunta eu gostaria de saber por que o senhor escolheu o dia de hoje para o tema. Eu cheguei agora há pouco, não sei se foi comentado. Não foi eu que escolhi, que é isso? Democracia direta. Que isso, foi a eleição dos 20. Demorar demais a chegar nisso? Já passou mais da metade dos 20 que eu coloquei. Foi demorado. E o dia de hoje é um dia que teve algumas situações históricas, né? Dia 24 de agosto. É lógico, morreu o nosso amigo, suicidou, etc. tal. E outra coisa, tem um processo que amanhã é dia do Caxias, do Brasil. Então a situação é diferente. Entende? Tem essas coisas todas. Agora, agosto tem de tudo, né? A pessoa fica a gosto. Fica a gosto. Ok. Professor, o que você quer? Eu também tenho umas aqui da reciclologia. Sim. Você já respondeu muitas. Qual é o número? Eu repito. A 13, a 14. 13. E a releitura e atualização das leis. As ambiguidades. Em geral e em vigor, cortando as ambiguidades. Essa ambiguidade que o Brasil precisa de fazer uma reforma jurídica, não é isso? Isso é a mais séria que o Brasil precisa. O povo fala assim, não, é da educação, é da saúde. Não. Tem primeiro que melhorar o topo, que é a jurisprudência. Por quê? Hoje já começaram a matar juízes, então a gente não sabe para onde vai isso. Isso aqui está virando uma zorra, uma mazorca, uma zona, como o povo fala também. Está virando um processo de corrupção. Então, isso aqui, releitura e atualização das leis. Terrível isso. Agora, 14. Religação das escolhas políticas, a partir da cosvisão governativa funcional. Escolhas políticas. Mas isso é uma escolha... Como é que é? Você pertence a que partido? Como é que é? Mas essa religação... Você pertence a algum partido? Você ainda é da máfia? Não, eu sou anti... Não. Você é antimafioso. Eu sou anarquista. Você é anarquista, você. Ok. Agora, 15. Renovação periódica dos cidadãos quanto às respectivas carências e bem-estar. Mudar as carências e o bem-estar, né? Veja bem, fazer a renovação periódica dos cidadãos. Quer dizer, no caso aí, a renovação de cargo, de funções, daquilo que ele exerce, o empreendimento, a situação toda, mudar. Por exemplo, eles estão fazendo isso. Essa presidente, a gente já falou aqui para bater palma para ela, porque
ela já colocou 4 ministros na rua. São os ministros que se impuseram para ser ministro. Ela já colocou 4 na rua. Vamos ver se ela aguenta colocar o resto. Mas ainda não atingiu ninguém do PT. O PT é que é o explosivo. É a base de tudo, é o pai de todos. O Palocci. Todos os alibabás estão no PT. Os 40 ladrões saem dali para ir para outros, mas tem mais do que 40. Então isso tudo é uma coisa para se mexer. O da 13 é especificamente saber o que é uma ambiguidade da lei. Pois é, as ambiguidades te dão jeito. Para isso você precisa haver reforma. O que é uma ambiguidade? É uma interpretação... No direito não pode ter. Quanto menos ambiguidade, melhor. Quanto mais ambiguidade, pior. É a anarquia que você está falando aí. Já que você é anarquista, não, você gosta da brincadeira. É isso? Ele acabou de dizer isso aí. Você está anômico e anárquico. Anômico. Tem isso. Mas a anarquia é a inexistência de governo. É lógico que existem vários. Mas nós precisamos do governo. Não adianta querer fugir disso. Eu não cheguei a tanto. Mas, agora, o processo é o seguinte, quanto menos o governo aparecer, melhor para todos. Democracia é isso. Esse governo, por exemplo, ainda aparece demais. Agora, o governante chega lá, o líder, o presidente, por exemplo, chega lá, ele fica doido com o microfone. O negócio todo mal do Brasil é isso aqui, microfone. Mas essa ausência de governo é coisa bem futurista lá do Estado Mundial, que eu acho que vamos ver o que é. Agora, o problema é a gente falar atualmente, nisso, porque tem gente que nunca ouviu falar nessas coisas. Mas atualmente você não pode falar em ausência de governo, está correto. O Estado Mundial não é ausência de governo. Vai ter uma autogestão. É uma falta de governo centralizado. Autogestão popular, que é democracia pura, na hora que a Itaipu, não deixa de ser governo, por iniciativa própria, está desejando, e foi feita aí uma ligação, que o nosso curso, feito por ele, mais o Antônio, vão defender o processo do livro, da obra escrita útil, baseado na democracia pura, já mostra que o povo quer renovar. E isso aqui em Foz. Outra coisa, o processo da Itaipu é do PT. A democracia pura, ela parte para uma autogestão que se pode dizer, eu acho futurista, uma ausência de governo no sentido de que um governo central, mas o povo vai governar. É um governo só do povo. Draconiana do governo. É isso que é a democracia. Val, só para esclarecer aí o pessoal, nós vamos ter um heterocrítico especial com a obra do Vasconcelos, A Democracia Pura, e vai ser oferecido gratuitamente lá para alunos da UniOeste. São 50 vagas com distribuição dos livros. Todos os livros, para quem se inscrever, vai ser distribuído gratuitamente. E o Vasconcelos vai vir também para o curso. Então vai ser agora em setembro isso. Então vai ser bem interessante. Isso é a democracia pura, gratuita. Essa é gratuita. Professor Valdo. Professor Valdo, pedindo aqui um convite nesse sentido, se pode estender algumas vagas para algumas associações de moradores, alguns presidentes de associação de bairro. Aí a gente poderia estender esse convite para esse curso, fazer. Certo? Para atender essa comunidade. Falar em associação de moradores, eu desejaria, ali tem um cara ali, que é fora de série, que é vizinho nosso, que dirige aí uma parte nossa. Da Associação de Moradores Jardim Vitória. Então vamos dar umas palmadas para ele, que ele merece. Eu conversei com calma com ele aí hoje. Sabe? Mais uma coisa. Só nós dois, quietinho, da boca para o ouvido. Nós temos nosso segredo particular. Mais uma coisa. Nós conseguimos agora, a Associação de Moradores Jardim Vitória, a associação próximo que a gente está fazendo um trabalho de democracia pura, nós conseguimos agora estender os ônibus, que vai passar pela Cognópolis, vai passar também por todos os bairros ali, e vai levar até o posto de saúde. Então, o morador que não tiver carro, quiser ir para o posto de saúde, o ônibus Jardim São Roque
vai estar sendo disponibilizado, eles vão estar sendo estudado agora na Força Trânsito, acrescentar mais 3 ônibus para atender a comunidade de Cognópolis e atender também os bairros vizinhos. Isso é uma conquista da Associação de Moradores dali, né? A outra questão, Valdo, é o seguinte: eu tenho uma sobrinha que ela trabalha na Secretaria da Presidência da República. Não é cargo político. Passa o presidente, ela continua lá. Então, ela conhece todo, desde o Fernando Henrique até a gestão do Lula, agora da Dilma. Eu liguei agora esses dias para ela e ela estava me falando que a gestão do Lula foi um desastre total. E que a Dilma está tendo um trabalho redobrado para organizar toda reorganizar. Ela disse que é uma coisa louca. Ela disse que agora está trabalhando como nunca, porque a desorganização que o Lula implantou dentro dos ministérios... Não, porque o Lula ele era leniente, ele deixava a coisa correr. Ela falou isso. Ela usou essa jamais palavra. deu conta em ninguém. Vai em cima. Então, ela colocou assim, Júlio, ele queria ser santo cada vez mais, tipo Chico Xavier, tipo a nossa amiga lá, aquela lá, Irmã Dulce, aquela outra antes dela. Madre Teresa, e por aí. O Lula queria ser isso. Ele está no meio de uma opção de mulheres. Então, ela está tendo muita dificuldade, né? Até que a comunidade de Cognópolis joga bastante energia nela, para ela vencer. Inclusive, tem pessoas do Senado que estão defendendo ela por causa da limpeza que ela está fazendo no Congresso. Aqui a favor dela. E olha, que eu falei que é muito difícil a gente reconhecer uma ex-guerrilheira que vai melhorar, porque isso não é fácil. A gente não sabe se ela matou os outros. Ela andou fazendo assalto a banco, aquele negócio todo, a gente não sabe se a pessoa mudou numa vida assim tão rápido. Mas tudo indica que alguma mudança houve nela. Esse caso dela colocar, já tem uns 30 caras que ela colocou na rua, inclusive 4 ministros. O que vocês querem? Agora, ela precisa de muita força. Eu tenho falado lá com o povo lá daqueles que a gente ajudou a construir, os 2, sabe, palácios. O cara que dirige lá extrafisicamente fala assim, põe energia nela todo dia. Já faz meses, eu falei aqui que eu ia começar a trabalhar com energia com ela, faz meses isso. Ela precisa de assistência. Vale a pena. E outra coisa, é a primeira mulher que dirige a gente aqui. Ela deve ter feito uma hiperreciclagem. Como nós temos um caso aqui que é de bater palma, vamos ver, coisa da Tânia. Agora, ela já teve uma opção de chamada, Tânia de bater palma, que ela reciclou. Ela já pegou a dona para chamar a atenção, para abalar, para mostrar a realidade. Quer dizer, tem uma opção de coisa, né? Vamos ver. Professor Valdo, na página 14, sim. Ali o senhor fala de 10, né? Não seria o caso aí das associações de moradores baseadas em democracia pura? Não, todo mundo deve entrar nisso. A associação é uma delas. Porque a associação baseada em democracia pura ela é diferente das outras associações. Mas tudo deve entrar. Vocês se viram por aí, faz a sua parte. Eu estou na minha aqui. É por aí. Faz parte. Vamos nessa. Eu gostei muito de vocês terem trazido esse meu chapa aí, meu colega. Vamos trabalhar juntos. Valdo, só... Vizinho, nosso vizinho. Agora uma pergunta que é voltada mais para o Estado mundial, a democracia pura lá no Estado mundial. É lógico que eu falei essa questão de anarquia, é um pouco talvez exagero, mas a autogestão popular, a autogestão, eles consideram, os autores, um sistema anárquico. Não é? Na verdade, existe um governo. É prostituída, né? Essa palavra mas não adianta falar. É igual o comunismo é prostituído, mas para o futuro também vai ser comunista. Mas também é prostituído. Mas a palavra é prostituída. Mas independente da palavra, como que vai ser no Estado mundial? Porque vai ser uma democracia bem pura. Universalismo, a mega fraternidade, mega fraternologia. É isso que eu sou favorável. É favorável, mas coisa pensa só na mega fraternidade que engole isso tudo aí. E acaba com a prostituição dessas palavras. É que o termo ele pesado falar. As palavras estão muito corruptas. Anarquia é termo pesado, eu concordo. Nem deve ser falado. Eu não recomendo que ninguém fale. Professor, aqui Sim. no ar. Eu queria perguntar 2 coisas. Na tecnologia, eu gostaria que o senhor explicasse. Tá ligado?
Alô? Pronto, ligou. Eu queria que o senhor explicasse em tecnologia as técnicas fraternas de evitação do elitismo cultural no universo da conscienciologia. O caso todo é o seguinte, é a gente, por exemplo, que nós estamos atendendo todo tipo de pessoa. Atualmente, por exemplo, tem a Evolucim, que atende criança, tem a Sinvex, que atende os jovens, tem agora aqueles da Longevitar, que atende o povo da minha idade. Quer dizer, nós estamos diversificando os tipos de atendimento para que as técnicas fraternas corte o elitismo cultural, que nós somos naturalmente elitistas. Toda pessoa que mexe com a ciência é elitista. Toda ciência é elitista. Isso não tem jeito de fugir. Então nós estamos procurando adoçar, minimizar, mitigar, diminuir, atenuar esse processo da elitização. Agora, não tem jeito. Hoje mesmo eu comecei a escrever, estava conversando com o Pedro, que eu estou escrevendo lá o seguinte, eu estou fazendo uma listagem de condições que uma pessoa, por exemplo, que for ler a enciclopédia ou ler esse dicionário que eu estou escrevendo, eu vou dar para ela alguns argumentos que ela pode se tapear para se sentir melhor. Então, todo argumento que ela pode ir contra a gente. É lógico que não são argumentos que correspondem aos fatos, mas que ela vai se sentir bem. Com isso, então, eu estou dando a justificação para ela, para a gente ficar livre dela, porque se ela não é intermissivista, muita ajuda quem não atrapalha. Sai da frente que já é uma beleza. Sai da frente que atrás vem muito mais gente. Agora, o que se passa? E é uma justificativa para nós, que nós estamos pouco ligando o que é que esse povo fala. Pelo seguinte, o nosso público-alvo, meu, por exemplo, são a composição dos intermissivistas. Se uma pessoa vem desse jeito, é porque ela é casca grossa, ela não entende nada disso. Até é bom para a gente não perder tempo, porque às vezes ela vem diretamente da baratosfera. Ela está mais para a transmigração do que para a conscienciologia. Entende? Então, isso é para definir a situação. Agora veja, não adianta vir falar que a gente é elitista. Nós não estamos nem contra nem a favor. Nós queremos expor a situação bem clara, com maior realismo, lealdade, honestidade, transparência, glasnost, para o povo entender. Então eu estou arranjando uma série de condições que a pessoa pode assacar contra nós. Está entendendo? Bom. Para ela ficar sossegada lá no caminho dela e não se mover, porque se ela está querendo é isso. Agora, isso é ótimo, que já aconteceu isso, eu já fiz isso antes. E agora, como a gente já está trabalhando há mais de umas 3 décadas intensamente em cima do assunto, eu já vi gente que voltou atrás. Não é retomador de tarefa, é aquele que pegou na segunda tentativa, ele entrou. O trem passou, ele não pegou. Agora, quando o trem passou de novo, ele pegou. E ele agora está entendendo. Primeiro, ele usava todos esses argumentos que a gente deu. Agora, ele reconheceu, abaixou o facho, entende? A orelha abaixou, colocou o rabo entre as pernas e reconheceu. Agora, veja, é pessoa que não tem curso de discípulo. Então, é aquele negócio do primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, etc. Tal. Agora, eu quero colocar algumas dezenas de dados para dar para a pessoa. Como é que ela pode combater a gente? Não, esse povo aí é tudo isso aqui, ó. Então eu já dou e já faço, vamos dizer assim, o aborto da situação, para não perder tempo com a gente. E a gente não perder tempo com ele. Gente, nós precisamos aqui de gente que venha debater conosco esses assuntos avançados que nós temos, da evolução, da ProEx, do macrosoma, o problema da cosmoética, o CPC, o CGC. O mais é besteira. Agora, isso é elitismo? Não. Isso aí é tarefa do esclarecimento pura. Esse aqui é o caminho nosso. Você entendeu aí? Aí uma outra coisa que eu gostaria de saber, assim, ó, na CCCI,
como conviver com os diferentes posicionamentos políticos, né? Como o senhor acha que isso vai ser no futuro? É só você entrar no Conselho dos 500 que você vai ver como é que é. Qualquer coisa, conversar com esse cara que está na sua frente aí, que ele entende disso. Sabe, o general aí. Porque as diferenças assim de posicionamento político entre os membros da CCI sempre vão existir, né? Valdo. Um é mais um se diz anarquista, outro se diz... Conversa com esse homem, que ele, nesses anos que ele está aqui, ele mudou totalmente os processos dele. E as abordagens políticas, ele não é nada bom. Vale a pena pensar o que eu estou fazendo. E outra coisa, ele está aqui, mas está de olho no Brasil e na Argentina, o tempo todo. Ó. Valdo, eu sou conselheiro do Conselho dos 500. E junto com o nosso amigo que está dirigindo bem lá, nós temos divergência, mas só que a divergência de lá é uma divergência harmônica, ela não gera conflito. A gente discorda e tudo bem. Sim, mas isso aí é o binômio. Mas a divergência tem que existir. Não, é o binômio admiração discordância. Senão cai em dogmatismo. Se a pessoa passar mal, você manda para aquele laboratório do pensamento divergente. Você sabe que tem isso, né? Lá na Aracia mesmo tem um. Pois é. O problema é ter diplomacia para divergir, chega e não sem atrito. Gente, se nós chegarmos aqui, todo mundo está de acordo, isso é unanimidade, é a coisa mais burra que tem. Nós temos que chegar a um consenso, mas unanimidade antecipada, isso é loucura. Não pode. Então, vamos fechar o tertuliário. Se não vai ter mais debate, se não há divergência, não tem debate. Debate significa divergência. O que vocês querem? Qual é a briga desse lado aqui? Qual é a outra briga desse lado? Vamos ver. Professor. Tem que haver briga de ideias, luta de ideias, discussões, debates, refutações, confutações. O melhor é estudar essa palavra que pouca gente entende. Confutações, é o que nós precisamos aqui. Na área da psicologia organizacional se coloca que o conflito dentro de uma empresa, ele também tem benefícios. Ele pode ajudar para a mudança, para uma série de coisas. A hora que eu tenho uma certa anticonflitividade é por processo psicossômico, mas não mental sômico. Não mental somático. Mental somático eu tenho um monte deles. Por exemplo, eu quero saber como é a consciência livre. Eu sou capaz de fazer 1000 perguntas na hora. É só aparecer, você estraga a consciência livre, que eu falo tudo na hora. E ela não fala, né? Brincadeira. Pois é, não, vamos saber. O problema é esse. Vamos saber. Por isso que a gente está em conflito com ela. O problema todo é esse, eu estou por aí. Creio que seja legal e natural o empregador que, não podendo mais bancar os custos de um funcionário, assim como o que esteja relacionado à prática de sua função, possa vir a demiti-lo. E, claro, pagando todas as despesas cabíveis por lei e ficar com a consciência tranquila. Assim sendo, nós, cidadãos brasileiros, ou seja, os patrões, não deveriam demitir políticos, visto que o custo dos mesmos, assim como o século de assessores, gabinetes, carro, viagem, moradia, segurança, planos de todos os tipos para ele e familiares, perdendo o fôlego. Isso se mostra inaceitável pelo retorno que nos dão. Cada projeto inútil que é proposto, e pior, aceito, impostos exorbitantes que não geram nada além da corrupção, enquanto falta de tudo, poderiam comentar se há brecha legal para fazermos isso. Afinal, não seria parte de uma real democracia? Sim, mas o processo da jurisprudência não permite hoje. Se você entrar, o juiz acaba com você. Os maiores facínoras do Brasil, quem são? Os juristas. Os juristas são os maiores fascínoras. Outra coisa, a pessoa que mandou isso aí não colocou o nome. Eu li, mas estou falando, não foi colocado o nome dela, tá certo? Vocês olham isso aí no estúdio. Não teve nome, uma vez sem nome. Anonimato. Recentemente, professor Eu Paulo. falei do processo sério. Recentemente foi até aprovado o aumento de teto de salário de juízes dos tribunais regionais federais. Então, os próprios magistrados já estão extrapolando o teto constitucional do seu salário. Eles são mais políticos profissionais do que os políticos mesmo. Acreditamos que um sem número de verdades, algumas lastreadas em bases científicas,
Algumas das experiências de pessoas que consideramos em nível evolutivo superior e outras fruto de nossas próprias experiências. O trinômio tradição, autoridade, revelação segue um crescendo. Acredito, porque constatei o efeito, ou tenho a sua própria experiência também, é passível de questionamento, ainda que seja a mais absoluta verdade para quem vivenciou a experiência. Nesse ponto, penso que ciência e viva as suas próprias experiências devam se juntar para um possível ser dado mais um passo em direção à evolução. O que o senhor pensa e poderia acrescentar? Não, o que eu acho é isso mesmo, mas veja, a experiência pessoal, ela é insubstituível. E é o princípio da descrença. Por exemplo, já pensou se nós levássemos aquilo lá, princípio da descrença, para todos os palácios e repartições do governo em Brasília? Tudo ia melhorar. Não acredite em nada que nós estamos falando para você. Verifique tudo. Eles iam começar a fazer uma devassa em tudo que tem e ia melhorar tudo. Está faltando é o princípio da descrença, a experimentação. É o que falta. Considerando que a democracia direta envolve a participação de todos, como estimular o interesse geral da população no desenvolvimento de uma política séria? Como estudante, percebo que mesmo em um curso superior de humanas, em que as pessoas deveriam ter certa inclinação para essa área do conhecimento, são poucos que têm interesse em disciplinas sobre política e sociologia. Não, e não é isso. Já quiseram, numa certa época, acabar com a sociologia, para que a politicagem dominasse todo mundo. Ah, sim, apareceu aqui o nome da pessoa, tá bom. Eu te devolvo esse aqui, homenagem a você. Apareceu. É uma pessoa de Mogi das Cruzes. Agora, o caso todo é o seguinte, para essa pessoa aqui que está querendo saber, é o seguinte: começa a estudar o processo e mostra a realidade que o problema de política é usado ou é necessário usar em todas as instâncias da vida humana, em todas as manifestações. E, se a pessoa começar a dar exemplo, é uma das coisas mais chamativas que tem. Vocês observam, nós começamos a falar de política aqui, olha o que é que já não temos até o momento. E com poucas pessoas. Olha o tanto que é. Se a pessoa tiver mais gente, o meu filho de 16 anos, desde cedo, ele quer seguir a profissão de investigador forense. Contudo, tem algumas dúvidas. Em sua opinião, para esclarecer, seria um psicólogo com a vertente da conscienciologia? É a pessoa de Portugal. O que você acha de investigador forense? Quer falar alguma coisa? Seria bom falar. Mas investigador forense, não sei se em Portugal, investigador forense tem algum significado. Seria na parte de medicina legal, é isso? Aquela parece pessoa que tem, faz a investigação da criminalística, é, né? Uma boa. É o que eu vivo falando. Eu fico imaginando que deve ter muita influência de CSI, assim, as pessoas jovens. Por exemplo, quando a gente era, sei lá, eu, Cristina, mais novos, a gente não via nada parecido com isso, né? Agora que tem a profusão de TV a cabo. CSI possivelmente está influindo nisso. Mas e aqueles que eu vi falando, aquelas coisas que eu vi falando aqui. E vai entrar na parte da criminologia, né? Que o senhor falou. Inclusive, eles começaram com aquela dona que depois parou. Parece que não deu muito ibope, eles pararam com ela. Okay. A dona que fazia pesquisa de medicina legal. Ainda tem? A Jordan? É. A Cross Jordan. A Jordan. Eu não tenho visto mais. Porque não aparece tanto. A professora Adriana disse na abertura do dia 31 passado sobre técnicas de alteração do bloco pensênico. Foi isso? Foi você. Uma dessas técnicas é a consciência assediada começar a pensar em outro idioma. Em inglês, por exemplo. Se o assediador não entende a língua, eles cortariam o link entre ambos. Os assediadores leem nossos pensamentos ou só os amparadores podem fazê-lo? Você quer falar alguma coisa? O que eu tenho a dizer é o seguinte: dependendo da pessoa, se ela dá chance, eles são capazes de acabar sabendo o que a pessoa pensa. Entende? Independente do processo de idioma. Então, essas coisas são relativas. Agora, o caso nosso maior é a pessoa ter lucidez na comunicação. Quanto mais, melhor. Vamos.
A gente viu recentemente, principalmente a partir da Espanha, mas em função também da Grécia, um movimento da população que foi até classificado como os indignados. Era muito em função de todos esses problemas a partir da economia que estão ocorrendo. Não, e combater o Papa, a vinda do Papa. Como é que é? Menos crucifixo, mais salário fixo. E você comentou também ontem a questão menos religião e mais emprego. Mais emprego. E você comentou, não sei se foi ontem, mas foi próximo, recentemente, do jornalista espanhol que falou, olha, o Brasil faz marcha contra a maconha, faz marcha a questão da homossexualidade, homofobia, casamento dos mas não faz para o processo da corrupção. No Brasil só falta fazer aqueles casamentos lá do Oriente, quer dizer, a mulher casar com um cachorro, aquele negócio todo. Só falta isso, mas já tem tudo. Vai ter gente para defender tipo também. Cachorro de casamento já tem. Mas a minha pergunta, um pouco também tem a ver com o que o Teletertuliano perguntou ainda há pouco, é essa questão da causa política que antes tinha muito. As pessoas tinham um ideal pelo qual lutar, e isso era muito forte. Isso meio que ficou anestesiado ou se perdeu. O que você vê como fator para desencadear, não no sentido patológico, mas no sentido motivacional, para que as pessoas tenham uma causa política? Invex é mostrar o processo da Invex. A Invex é que é a coisa mais avançada que tem no estudo aí. Porque o processo todo é de juventude. E o que nós trabalhamos mais com a juventude aqui é a Invex. Você tem que lembrar que foi o Instituto, foi a Invex que sustentou o negócio. Ou seja, o Greenvex, grupo de inversores. Isso aí é muito sério. Então, o problema é que a juventude é que tem o gás novo, gasolina azul, tem mais aditivo, é o povo que está cheio de energia, precisa de gastar, tem que fazer muito movimento. Mas eles não têm experiência do ponto de vista intelectual, de maturidade. Então, a juventude, historicamente, sempre esteve relacionada com os movimentos de políticos, revolução e tal. Quer dizer, a transformação social sempre passa pela juventude. Mas hoje a gente observa que ela está anestesiada, ela está... É isso que aconteceu lá na Inglaterra agora. A juventude está reclamando da história. Mas aí... E, em parte, eles têm razão. Em certas coisas que eles estão fazendo. Que a Inglaterra deixou o negócio. Leniência. Entende? Lá teve uma leniência bem intencionada. Não é a leniência mal intencionada do Lula, não. É bem intencionada a Inglaterra, mas os dois erraram. Leniência, onde aparece, a pessoa erra. Mas qual seria o gancho, Valdo, que a gente poderia desencadear nas pessoas essa questão do ideal político? Evolução ProEx. Tanto jeito, é a ProEx. Seria interessante até os próprios componentes da Sinvex, os inversores, estudarem mais essa questão política e eles falarem de jovem para jovem na condição política. Eles é que deviam estar mais à frente do Conselho dos 500. Mas é aquela meninada, né? O povo ainda não... E outra coisa, são poucos. A hora que tiver mais, eles vão aparecer. Porque tem muita coisa que eles estão fazendo, esse processo de construir a base deles, isso aí não é fácil. Em parte eles têm razão de ter esse problema, é fase deles. Eles vão melhorar. Professor, na página 12, Fatologia, o senhor coloca falsa democracia direta na web, mera mentira moderna, né? A web pode ser mal usada ou bem utilizada, né? Nesse caso... Eles querem que o negócio seja a democracia, mas não é na prática, você sabe que não é. Hoje em vários países, como na China, por exemplo, está longe disso. Mas não é só isso, é o modo de ser, a situação toda, devia ser tudo gratuito. É uma vergonha a hora que eu pego o iPad e faço assim, pagamento, 0,99 centavos. Eu não pago nada disso, só pego aqueles que são gratuitos. Eu acho isso errado. Não é porque eu sou mão de vaca, não. Eu acho isso errado. Eles deviam abrir o jogo. Por exemplo, esse Bill Gates, com bilhões de dólares, o que eu estou esperando? Por que não doa tudo? Ele começou a fazer a doação, mas já devia ter feito isso grande. Eles não têm. Vai me dizer que eles não têm ideia? Tem. Eles não têm vontade política de fazer isso. Agora, o Warren Buffett, esse já está falando as verdades. Está falando que o governo dos Estados Unidos precisa de começar a pôr imposto em cima do povo que tem dinheiro.
Isso há quanto tempo eu já falava isso em New York? No Wall Street. O negócio não é fácil. Quando eu fui ao Wall Street, os caras foram me dar umas aulas da situação toda, como é que era, para eu entender o stock market. Era gente que eu tinha contato, que era do Wells Fargo Bank, que era do Jinxville. Então, me informaram lá da situação toda. Por sinal, descobriram agora que existe uma filha do Jinxville. Ela até vai estudar os nossos negócios para ver lá. Isso me interessa. Que o homem apareceu aí, eu vi a presença dele. Entende? O Jinxville, o Lloyd, o nome dele é Lloyd. Esse me ajudou muito nas coisas extrafisicamente. Agora, então, veja, lá, quando eles falaram para mim assim, já que você está tão interessado nisso, por que você não vem trabalhar conosco? É mais um convite. Eu tive convite tudo lá que eu fui, né? Mas esse da Wall Street era terrível. As condições que eles poderiam me dar. Eu falei assim, olha, não me interessa isso. Dinheiro, para mim, é secundário. Eu nunca dei valor para a economia. Economia, para mim, é coisa secundária. Ela exige em tudo que nós fazemos, mas eu não quero só pensar nisso. Por isso que eu não admiti. Então, veja, naquela ocasião eu falei com ele, você acha que eu vou ficar aqui? Vocês são responsáveis por coisas que quantas vidas na frente vocês vão ficar presos a esse povo aqui. E outra coisa, não é só esse povo aqui não, porque Estados Unidos influi numa porção de agências internacionais em dezenas de países, vocês estão com o rabo preso com esse povo todo, por quanto tempo? 1 milênio? 2? É lógico, eles não estavam entendendo bem as coisas. Teve uns 2 só que ficaram abalados quando eu falei, que eu fui explicar para eles o que era. Mas é um fato, olha aí o que aconteceu. Depois disso, aquele cara que entrou lá e roubou bilhões durante anos, e falou que o povo sabia de tudo isso, os bancos estavam sabendo, todo mundo sabia. Quer dizer, a maracutaia é terrível, a maior que tem é da Wall Street. Professor, é claro que a ferramenta em si não gera democracia, mas a web, de certa forma, ela surgiu para ajudar nisso. Né? Agora, o problema é combater a mentalidade judaica de dinheiro, de cifrão. O problema era esse, que o processo todo do Wall Street é judaico. Agora, então, o problema é esse. Eles ainda não conseguiram fazer um negócio que seja totalmente fraterno. Então, o próximo passo seria... entregar a situação. Tem que abrir o jogo. Por exemplo, esse processo de eu sou favorável a diminuir esse negócio de pirataria, mas diminuir de que jeito? Entregando os pontos. Abre o jogo, dá para o povo. Se uma coisa é boa, por exemplo, eu sempre combati, desde que eu entrei na odontologia, esse negócio de ter dinheiro para sustentar uma descoberta que ajuda a saúde. Tudo isso devia ser imposto pelo governo como sendo livre. Qualquer um pode usar, porque é a saúde do povo. Agora, você ganhar dinheiro através de patente, presta atenção, e onde se ganha mais é de vomitar. Uma vez me perguntaram, qual que é o fator que você acha que cria mais vômito na pessoa? Eles queriam falar assim, o que você come, o que você bebe, que vomita? Eu falei assim, a pior coisa que tem é a patente dos laboratórios internacionais que procuram drogas novas, a neodroga. Os caras falaram, bola, você foi longe. Não entendia isso. Você está entendendo? Abalou a cabeça deles, a hora que eu falei, isso é o negócio mais vomitivo internacional que tem. Agora, eu já falava isso quando eu estava no curso de odontologia. Tinha gente que fazia pesquisa das coisas em Belo Horizonte, eu tinha contato com eles. Então, eu usava isso na minha clínica depois. Usei muito tempo. E nos ambulatórios, que eu tinha 9 ambulatórios para tratar dos outros. Agora, a democracia direta, por exemplo, a gente já comentou várias vezes a questão da empresa democrática. Né? Na empresa, a democracia direta, o senhor vê ela como, é claro, uma tendência... eu acho difícil, mas agora é preciso começar a fazer. Né? Agora, a democracia direta tem que entrar com EV, senão não adianta não. Na empresa, o processo maior é o EV. Isso ajuda a democracia direta. E outra coisa, fazer aquele processo da conscienciologia ou consciência terapia grupal. De quando em quando fazer isso na empresa. Isso aí ajuda. Valdo, aqui no B, de bola. Okay. Aqui na etimologia, na terceira linha, está lá, né?
na terceira linha, está cratia, que significa força, poder, autoridade, né? Depois na quarta linha está lá, crateu, que é ser forte e poderoso, né? Então, baseado nisso, só queria dar uma ventilada na semântica da palavra. Eu sugeri essa palavra, a demosapia, que ao invés de poder do povo, seria saber do povo. Não, mas é uma sugestão, estou dando uma ventilada na palavra. Demosofia. Ou demosofia, né? A demosofia, não, isso é democracia, a filosofia do povo. Porque a cracia, nessa palavra, parece mas que... Mas não resolve, mas a cracia que é boa, é precificar a democracia mesmo. Tem um problema aí. É democracia mesmo, não tem jeito. Que é o poder do povo. Não pode tirar o poder do povo. Porque não tem processo decisório. Com a política. Seria uma coisa mais mental somática, em vez da energia. Mas não é por isso que isso é filosofia. Filosofia não enche buraco de dente. Não resolve. Me perdoa. Uma coisa é a sabedoria do povo, mas ele pode saber e não ter decisão. Democracia, o processo deliberativo, o poder aí está no povo. Por isso tem que ser cracia. O governo tem que ser algo prático, não alguma coisa teórica, apenas. E ele pode ter o conhecimento. Tem a sabedoria popular, por exemplo, certo? Isso não significa tomada de decisão. Cracia relaciona com a tomada de decisão. Ok. Valdo, aqui no D de dado. Aqui. Em relação àquela questão da corrupção, você acha que pode ter relação com o fato do Brasil, o governo brasileiro, nunca ter gasto tanto com mídia? Eles terem comprado praticamente a mídia? Não. A mídia é um processo que eles estão a aprender com os judeus. Porque os judeus dominam toda a mídia internacional. Então eles pegaram isso. Agora veja, vocês estão sabendo que a turma que dirige os americanos e que dirige a Fox está querendo entrar no Brasil, né? As revistas trouxeram essa notícia agora essa semana. Eles estão querendo fazer um canal do jeito que tem a Fox. Fox foi aquele que sustentou Bush, que era um canal americano de vulgar as bobagens que haviam ali. Incríveis. Tem programa de caça. Caça de passarinho, parece. Né? Mas agora, aqui no Brasil, já tentaram entrar com isso, que é aquele Franklin Martins, aquele negócio que quer sossegar a imprensa, etc. É um jornalista. E totalmente aberto ao processo, está pouco ligando. É que parece que o fato do Brasil, do governo brasileiro, ser o principal cliente de grandes agências, isso meio que coloca a mídia numa condição de subserviência. Os americanos já estão querendo entrar aí. Estão querendo fazer um canal da Fox, especializado nisso. E eles sabem mexer com isso, eles sabem fazer as maracutaias de alto nível, sem parecer que é maracutaia. Agora... Vamos ver o que vai dar. Agora, tudo, essa corrupção, eles nadam de braçada. Né? Agora, Valdo, você acha que outra questão é a forma do governo do PT administrar, que é colocar tentáculos assim em todas as... Não, é comprar os outros para ninguém reclamar. Aí eles podem nadar de braçada. Pois é. O processo todo, eles arranjam dinheiro para comprar e calar as bocas que possa entrar do outro partido. A gente olha isso também tem a ver com soft power, que é justamente passar determinadas ideias e aí todo mundo... Você olha para o Collor, o impeachment do Collor, virou aquela Elba, o escândalo da Elba, né? Você compara com o que aconteceu nos últimos 8 anos do Brasil. Mas é o tal negócio. Agora, até que ponto, por exemplo, tem essas mídias grandes que são compradas? Olha o caso, por exemplo, do Carta Capital. A gente não sabe como é que é isso, essa revista. Como é que é o processo da Globo? Até que ponto que tem compra nisso? Tem gente lá dentro da Globo que só fala no Lula. Não é esquisito? Tem um outro que escreveu sobre ele, aquele Ali Camel. Tudo que é o diretor-geral. A gente não sabe o que é que está vendido ali. Será que esse povo tudo tem uma participação lá dentro? Então, veja, o processo de publicidade é terrível. Agora, o que eu vejo nisso é o seguinte, até um certo ponto, é muito bom isso dos jornais estão desaparecendo, esse negócio todo, devido ao iPad e outras coisas mais. Isso aí é bom. Como aconteceu na Inglaterra. Como é que fica agora? Vamos ver, eles ainda não tiveram tempo.
vão começar a estudar quais as maracutaias de corrupção para ganhar dinheiro que eles vão colocar nesses tablets. Até agora ainda não tiveram chance. Agora veja, um tablet desse igual, eu falei isso aqui logo que o negócio apareceu. O iPad, vamos falar do iPad, que é o melhor de todos eles que apareceram até agora. Isso aí diminui o seu interesse para ler jornal, não precisa. E eu vejo o negócio de madrugada sem pagar nada para ninguém. E outra coisa, eu não preciso nem te procurar. Ele dá tom, me chama, eu vou lá, abro, já tem a notícia quente. Gente, como é que vai ficar a imprensa, esse negócio todo? Para onde nós vamos? Só uma última questão. Agora, eu vejo que isso aí, até um certo ponto, é bom. Por enquanto, ainda não descobriram as maracutaias. Vocês vão ver que algum brasileiro já vai descobrir isso logo. Como é que vai fazer com o iPad? Agora, uma última questão é que eu acho muito esquisito, assim, eu imagino que isso já seja no Brasil, aconteça no Brasil há muito tempo, mas é o fato do presidente indicar um ministro do STF. Isso está tudo errado. Então, assim... Agora, o pior não é isso, não. É uma coisa pior. Pior é o PT comandar o chanceler. Você está entendendo? Na questão nossa do Ministério. Política externa. Das relações exteriores. Isso não pode. Ali não pode ter partido, é o Brasil que está ali. É que eu estava pensando o seguinte, Valdo. É igualzinho o Lula. A hora que foi lá, presidente da República, com a estrela do PT nos Estados Unidos. Quer dizer, burraldo, burrildo, né, até hoje. Passam 14 anos, o STF vai estar com todos os ministros indicados pelo governo, pelo establishment. Mas eles aí é uma vergonha. Agora, vergonha. Como é que fica os advogados nisso? Primeiro divide ser como é que chama? OAD, Organização dos Advogados. A Ordem dos Advogados, como é que fica? Esse é que divide gritar mais. Também deve estar comprado, alguém deve estar comprado lá dentro. Seria interessante segurar a barra. Nos outros países como que isso funciona, né? Como é que é formada a corte, por exemplo, nos Estados Unidos? Não, o próprio Estados Unidos, com todos esses erros lá dos judeus, eles têm muita coisa boa que podia olhar aqui em matéria de leis. E nós não seguimos. Ora bem, aquele cara que roubou, está todo mundo na cadeia, tem um monte deles lá. O cara rico nos Estados Unidos vai para a cadeia. Aqui não vai. Como é que é isso? Algumas tertúlias atrás, o senhor expôs que a conciliação do trabalho intelectual com o trabalho mais operário, com as energias, é um fator dificultador. Penso que todos nós voluntários nos deparamos com tal questão. Quais as técnicas do senhor para compatibilizar ambas as atividades? Ora, seria bom você pegar o CD-ROM o CD-ROM daí da nossa enciclopédia e ver tudo que eu digo a respeito sobre técnicas. Que lá eu falo como é que une uma coisa com outra. Porque o problema todo é o seguinte, o intelectual, ele também é operário. Quer dizer, o intelectual que mexe com os dois hemisférios cerebrais, ele, quer dizer, a parte cortical da coisa, ele também tem que mexer com o cerebelo. Então, veja, ele também tem, além da mente e do neurônio, ele tem que mexer também com as células musculares. Como? Na hora que ele tem que trabalhar, por exemplo, para consertar as coisas, vamos dizer, organizar o seu material, o seu escritório, carregar isso daqui para ali, uma opção de coisa ele tem. Isso tudo eu falo, tem uma listagem dessas coisas lá. Olha que tem verbete especializado nessas coisas. É só procurar também de técnica, de tudo quanto é jeito. E olha o processo de escritório. Como é a palavra escritório? Procura pelo Find, de escritório. Você vai ver uma opção de coisa que eu falo sobre escritório, que é onde entra a pessoa que é isso que eu estou chamando o cooperário. Cooperário quer dizer, é aquele colaborador que é operário, mas ele é intelectual também. Agora, aqui eu estou vendo o seguinte, 23. Está começando com reticência. É o mesmo nosso amigo. Mas não poderíamos abrir um abaixo-assinado nacional para fazer um plebiscito ou algo no gênero que nos permitisse ter um governo como vemos na Europa, com custos mínimos e, no mínimo, com corregedoria independente. Diz que aqui no Brasil investigar a polícia é quase um atestado de óbito. É o nosso amigo de Mogi das Cruzes que está perguntando aqui. Faltou aqui o resto dele aqui. Olha, isso tudo é bom, mas
Plebiscito no Brasil para fazer uma CPI é um problemão. Já pensou plebiscito? Olha o negócio de arma, como é que está no Brasil. Eles ainda não funcionaram a respeito disso. Né? Precisa de fazer campanha, o negócio é muito sério. As séries de CSI, né, não influenciam. Quanto às dúvidas dele para a profissão, um psicólogo normal fez testes básicos. Um psicólogo na linha da conscienciologia, além dos testes, entra também a parte energética. Na sua opinião, estou correta? Embora a escolha sempre dele. Olha, é o mesmo caso lá da pessoa de Portugal. Ela está falando que as séries da televisão não influenciaram o rapaz, não. Então é ótimo. Vamos ver se ele entra no processo, estudar direito para valer aí, para ver o que ele faz em matéria de medicina legal e outras coisas mais. Pois é, precisa ver, falar em ProEx, para ele não há dúvida que sempre vai ajudar, né? Portugal. Você tinha falado aí do iPad. Quando eu abro o jornal aqui, estou na Folha, o Globo, eu pego uma parte. No iPad ele pega o jornal inteirinho, tudo. Depende do jornal. Tem uns que são mão de vaca, você tem que pagar. Agora tem outros que são abertos. Agora dá para você ler mais tudo. Ele começa a rodar assim, ó. Tudo, pega. Você está entendendo? Você vê o jornal inteiro, é só você passar. E na hora. Outra coisa, as melhores notícias você tem, não precisa de ler todos os jornais. Não precisa de fazer como eu fazia aí, que eu lia às vezes 8, 10 jornais todo dia. Pega os principais. Pelo iPad hoje já tem 3 ou 4 que estão mais sérios, que dão as notícias quentes. Aquela que interessa, eu fico atualizado. Pega a Folha, Globo. Você veja, eu peguei notícia antes do iPad do que o Datena. O Datena foi só falar nisso 3 dias depois que eu tinha visto. Eu peguei antes dele. Porque eu sou colega do Datena, né? Vocês sabem, eu sou colega dele. Até um certo ponto. Aqui o que eu faço é Datena puro. Agora, hein? Agora, Datena, faltou datá-lo. Você está entendendo? Não estava 100% datá-lo direito. Falar do Datena, ele é bem Agora, ele é da tela, eu não sou da tela, eu sou do da Infoline, da linha. O Datena ele é bem assistido, porque ele enfrenta tudo não, ele mete o pau. Aqui, não adianta querer acabar com ele, porque o cara é positivo. Se você for olhar bem e acompanhar tudo, o que ele fala, com todo aquilo, ele fala a linguagem que o povo precisa de ouvir. Agora, o que é que se passa? Ele é bom. Ele fala as coisas. E outra coisa, ele sabe medir as palavras. Ele coloca as palavras certinho, no lugar certo. São muitos anos de experiência. O homem é uma fera. Eu gosto de ouvir de vez em quando, eu estou ouvindo o que é que eu estou falando, mas não saber. Ele fala em cima da pinta. Agora, são os casos mais escabrosos que tem no Brasil e por aí afora. Ele mostra às vezes antes. E outra coisa, ele é muito mais rigoroso em matéria de mostrar o nu e o cru do que, por exemplo, a TV Globo. Não pode nem comparar. A TV Globo sempre tem, sabe, a ilustração, a edulcoração, etc. Tal. Ele fala as coisas como é que é. E outra coisa, ele está assim com a polícia de São Paulo. O Águia, ele conhece todo mundo que é bom na polícia, aquilo dá uma força para a população. O Rio de Janeiro não tem gente igual ele. E outra coisa, também não tem Águia no Rio de Janeiro. Se tivesse, muita coisa teria melhorado no Rio. Esse povo de São Paulo, eles estão na frente, em matéria de polícia. Gente, não é fácil. A gente vê aqueles pedidos que tem. E outra coisa, ele tem uma linha que ele coloca o tanto que tem. Esses dias ele falou assim, ó, se não tiver 20 mil que estão falando isso aqui, eu me sacrifico. E falou lá o que ele ia falar. Entende? Quer dizer, ele desafia o processo da história. Uma outra coisa, eu vi ele fazendo certas entrevistas com político fora de série. Inclusive o cara lá de São Paulo, do Top, tudo isso na hora. E o cara respondendo tudo. Tudo quanto é pergunta, tinha algumas cretinas. Quer dizer, ele é bom. Você não pode falar muito dele. Esse Águia da notícia ao vivo ali também. É ao vivo. O Águia é interessante porque eles vão atrás das pessoas, vê o negócio como é que é. E outra coisa, o processo de crime que ele fala é terrível, né? E ele aponta o negócio aonde precisa, o povo acaba entendendo.
O da Atena, ele fala na linguagem popular, bem clara. Não tem jeito de fugir daquilo, qualquer um entende o que ele vai falar. E outra coisa, ele fica indignado, né? Ele lastima as coisas todas, fica indignado com os negócios. O que a gente vai fazer? Me ajuda aí, ô! Toda hora ele fala isso. Me ajuda aí, ô! Ô, me ajuda aí! Ele fica desesperado, de ver tanta bobagem que acontece. Agora, não dá, eu não recomendo vocês verem o da Atena sem parar, só o da Atena não, senão vocês não vão dormir à noite. Tem que ir devagar. Vai com calma. Mas agora, que é preciso de ver, é como se fosse, alô, agora vamos ouvir a opinião da baratosfera, diretamente da baratosfera. Aí entra ele. Você está entendendo? Porque o negócio dele é tudo assim. Mas é preciso, né? É o jeito. Tem um outro, mas o outro não é tão bom, não. Tem um outro também que fala na televisão, mas não é tão bom. O da Atena eu acho superior. Ele é mais em cima do lance ali, ó. Vale a pena. Agora eu falo porque eu sou colega dele, né? Tem um certo ponto. De algum modo. Um trabalho dele, desses que ele já vem realizando há vários anos. É o serviço social. Então, e que ele deve serviço continuar. Igual esse que eu falo. Agora vamos dar o nosso serviço social. Esse que eu falo aqui. Mas a minha pergunta é a seguinte. Um trabalho desse pode qualificá-lo para o curso intermissivo? Pode. Se ele é sincero nessas coisas, a gente não vê processo de maracutaia nele, não. Ele desafia uma opção de coisa para mostrar isso. Até o momento eu não vi nada das coisas que eu já escutei dele. O negócio é muito sério. Não é fácil, não. Como as ideias e entendimentos divergentes ainda são previamente repelidos por grande parte dos voluntários da CCI, qual caminho ou instância mais assertivo que o senhor indica para iniciar e aprofundar os debates de Neo Verpons? Vim aqui, combater o negócio aqui conosco. O senhor acha que as Verpons poderiam avançar mais rápido, em ciclos mais curtos, se nós, voluntários da CCCI, tivesse maior abertura para exercitar a auto-refutaciologia? Sim, é o que nós estamos tentando fazer aqui. O que é o tertuliário? É isso. Olha, é o segundo que está falando aqui de coisas que a gente quer fazer. Ele ainda não entendeu o que é o tertuliário, o que nós estamos fazendo. Aparece aqui, tá? Esse é de Boa Vista. É um lugar que até precisa mesmo, muita reputação. Né? Boa Vista não é fácil. Desde muito pequeno percebo a democracia como um valor inato. Até meu nascimento se deu em data relevante, 15 de novembro, dia da bandeira. Né? Hoje trabalho no órgão da República. Hoje trabalho no órgão público responsável pelas eleições do Brasil, as maiores e melhores do mundo. Contudo, vejo muito distante a representatividade real dos cidadãos devido ao nível de ignorância política generalizado e os eleitos em geral só defenderem interesses próprios. No trabalho estou me habilitando para participar de programa nacional para educação eleitoral, mas quero saber como podemos ajudar mais efetivamente. Olha, para falar a verdade para você, é o mesmo amigo nosso lá de Boa Vista. Nós somos aqui, uma boa parte da gente, contra a representatividade por eleição do jeito que é feito. Nós somos contra isso, nós somos contra esse negócio. Não é por aí. De partido, então pensa bem. Se a gente é de partido, você está trabalhando no lugar errado. Para nós. A democracia pura é acima disso. Você ainda está ainda aquém do processo. Está claro isso? Tem alguém que quer falar aí da representatividade? Do processo da eleição? Fala isso, põe aí alguma coisa para ele, que é bom. A questão do sistema dito democracia a partir de uma representatividade, como é feito praticamente no mundo inteiro, inclusive no Brasil, ele é, na verdade, uma pseudodemocracia. Por quê? O conceito de democracia, na sua essência, como o próprio nome diz, é o povo decidindo. A gente já discutiu aqui, daí o conceito até de democracia direta. Ser uma redundância mais necessária, né, porque ele foi distorcido. A representatividade, ela tira essa possibilidade da atuação popular de uma forma geral. O que a gente vai ver na prática tem uma série de impedimentos. Primeiro, é impossível os representantes terem acesso aos interesses mais diversificados da população como um todo. Não tem isso. Há o argumento da inviabilidade prática de realmente representar. Ele acaba não representando. Segundo,
ele tende a representar um grupo menor de interesses. Então, normalmente, os representantes vão tomar decisões que atendam ao grupo de interesse deles, e não à população, ou aquele princípio que nós utilizamos aqui na Conscienciologia, que aconteça o melhor para todos, né? Então, para o maior número de pessoas. Eles normalmente não vão usar isso, quer dizer, a gente tem aí fartos exemplos relacionados a essa condição. Então, o sistema de representação, ele ilude. Na verdade, as pessoas não estão tomando as decisões. Pode ver que uma boa parte das decisões políticas vai contra, inclusive, o desejo e interesse da maioria da população. Então, é por isso que democracia, com base na representação, na verdade, não é democracia. Muito bem, é por aí. Quem é que está com o microfone agora? Qual é o próximo democrata aí? Você? Pode falar. Esses dias o senhor comentou daquela matéria na Veja, daquele psicólogo inglês, que estava criticando inclusive o Rousseau. Lembra? Que ele é um especialista em criminalista, comentando que muita gente hoje usa a intelectualidade e se baseia em ideias como a do Rousseau, por exemplo, para justificar um determinado conjunto de crimes. Esse processo dessa crítica do Rousseau aparecendo agora tem a ver com a recim dele, tem a ver com a mudança dele, de não defender mais tantas ideias dele? Sim, né? Porque é muita gente que ele está movimentando nesses últimos anos. Deve estar havendo alguma repercussão das coisas. Falar assim de uma maneira tão pública sobre o Rousseau... Direto, não é? Ele falou diretamente, não é fácil. Gente, o Rousseau são mais de 200 anos em cima dessa situação, mais de 2 séculos. A situação não é fácil, né? A gente é mais ou menos 220 anos da situação mais séria dele. O negócio deve ter alguma coisa, né? Para chamar a atenção assim de uma maneira tão evidente. E eu achei também ele de uma clareza, né, de uma objetividade muito grande. Acho que foi muito esclarecedor o posicionamento dele, né? E hoje na Inglaterra ele é meio assim controvertido, é considerado o cara que vai contra todo mundo. Agora, a Inglaterra, você sabe, ela é cheia de altos e baixos, né? Só de ser aquele negócio de ter ainda uma representatividade de monarquia numa época dessa, isso é de vomitar. E outra coisa, a maior monarquia do mundo ainda é da Inglaterra. Uma outra coisa, olha só esse processo da dona agora que casou, e o processo até industrial, aquilo tudo é uma vergonha, quer dizer, a Inglaterra já era. Não tem mais nada daquilo, não há mais essência dentro desse processo. Então, é um negócio assim tão, vamos dizer, sabe como é que é? Levanta a perna, como diz o cara. Você sabe o vaudeville? O que é o vaudeville? Aquelas donas que levanta a perna. A Inglaterra está na base do vaudeville. O processo todo é esse. Vaudeville. Entendeu? É o cancan. É terrível. Tanto que eles não estão sabendo o que é que vão fazer. E outra coisa, tudo subordinado aos Estados Unidos, né, numa opção de coisa. É tanto que eles chamaram lá o nosso amigo de aquele Poodle. O Tony Blair era o Poodle. Quer dizer, como é que fica? Sim. Duro. É duro. A gente pensar nisso tudo. Agora, o processo é que na vida moderna isso tudo tem que vir a furo, né? Tem que afluir, né? Tem que aflorar, afluir, vir à tona, esses processos todos. Nós estamos na fase de fazer o levantamento, né? A inventariologia, fazer o balanço desses processos políticos, não tem dúvida. Nós estamos caminhando para isso, cada vez mais. Eu não sei como que você vê essa questão agora, a Europa, principalmente a Europa, Estados Unidos também, essa intervenção na Líbia. Existe um interesse também de petróleo, né? Lógico. E eles estão intervindo também militarmente, tudo. É lógico que também Aí tem um negócio que tira totalmente vamos dizer, a parte a moral do Gaddafi. Ele não tem, né? São muitos anos
E ele começou, era um cara fraquinho, magrinho, um simples oficial à toa. E ele pegou aquilo e ficou entusiasmado, mandou em todo mundo, mostrou o temperamento dele bravo, de ditador, e ficou quantos anos o cara fazendo isso? A gente vê agora na televisão o povo falando em liberdade, né? Estão começando a trazer as canções que não podia cantar, as coisas que não podia falar, eles estão trazendo tudo. Então o negócio a ditadura dele deve ter sido horrorosa mesmo. É mais do que o povo tem falado. Existe essa parte, vamos dizer, positiva, que é uma outra ditadura. Coisa, já mataram um filho, tem um que está sumido e tem 2 que estão presos. Filho dele, tudo junto. E ele é doidão, que está querendo resistir, continua. Agora, tem gente que falou que ele foi para as Filipinas, outro falou que ele foi para a Síria, mas ninguém sabe onde é que ele está. Até ontem ninguém sabia, até ontem à noite. Agora tem um... Falaram que ele foi até para as Filipinas. E eles estão falando... ver o que é que ele vai fazer lá. Lá eles dão um jeito dele, eles têm que ter cuidado. Eu conheço as Filipinas. Agora, e aí tem a questão da Síria, que o cara lá ainda mais tirano, matou mais gente. Vamos ver o que eles vão... Lá não tem petróleo. Ele fugiu para lá, mas ninguém sabe onde é que ele está. Eles vão intervir lá, que lá não tem interesse. Tudo indica de que ele não está em Trípoli. Eles estavam falando isso. Ele já fugiu. Está em algum lugar. Agora, já mataram até um filho dele até o momento, né? Isso aí é bravo. E o negócio está sério. Um desapareceu e 2 estão presos. E o Chaves apoiando o Gaddafi caindo e ele apoiando. O Chaves está meio outro mas o Chaves, né? Não dá, né? E tem um grupo dele... O Chaves não tem chave. Ele não sabe abrir nada. Tem um grupo deles lá que raspou a cabeça, não sei se viu também, raspou a cabeça, um grupo em volta deles lá, porque ele teve problema de câncer, e o pessoal, em volta deles, puxar saco, raspar na cabeça também. Já rasparam também a cabeça? O pessoal mais chegado para solidariedade. Então virar tudo neonazista agora. Tudo é neonazista. O câncer está criando os neonazistas da Venezuela, é isso? Terrível. Essa ainda não vi. Aqui no vídeo. Só uma informação, não sei se está ligado. Só uma informação da internet aqui. A Forbes elegeu a Dilma a 3ª mulher mais poderosa do mundo. A 3ª. Quais são as outras 2? A Angela Merkel. Deixa eu abrir aqui. Se alguém tiver internet e ajudar aí, porque... Deixa eu ver aqui. Não se pode falar de uma 3ª sem a gente ver a 1ª e a 2ª, tem que ver. Mulheres no poder, dá uma volta assim. Vamos ver se aparece. Agora, enquanto isso, né, uma questão que eu achei um absurdo também, Valdo, foi o Brasil não se posicionar em relação à Líbia. Aquela demora. Sim. Primeiro foi a favor, né? Mas até agora eles não bateram o martelo a favor dos rebeldes, né? O Brasil é moroso nisso. É a força do PT. O topo é a Angela Merkel, a 2ª é a Hillary Clinton e a 3ª é a Dilma. Hillary Clinton. A 2ª é Hillary Clinton. Tá bem. De qualquer maneira já é alguma coisa, né? Cadê o nosso general? Ele já não está aí mais. Eu tenho que... está aqui. General, eu peço desculpa para você dela ser a 3ª. A Cristina ficou. Como é que está a Cristina? Ela ficou para escanteio em que número? A gente tem que pedir desculpa para ele. Professor, letra B. Letra B. Letra B. Na reciclologia, o número 18, eu não sei se o senhor já falou, eu queria entender mais. Retempero dos compromissos relativos aos líderes governamentais temporários. O retempero dos compromissos. É o seguinte, o líder chega lá, é preciso ver o que ele prometeu e o que ele está fazendo. Se conseguiu alguma coisa ou não. Tudo é o retempero. É ver como é o processo dele. O que ele está fazendo? Líder governamental. É isso aí que nós estamos falando. Gente, sobre a democracia, eu chamo a atenção desses 20 itens e depois dos outros 10, tá certo? Esses 30 coisas aqui já dão para entender. Agora, se você examinar essa reciclologia, isso é terrível.
Me deu um trabalho danado chegar nisso aqui, criar isso aqui para dar uma ideia da situação, uma síntese. Refinamento do conteúdo das instituições, é o número 09. A democracia dos direitos básicos. Isso aqui é uma das coisas mais sérias do Brasil. 09. E o 8, o reequacionamento das responsabilidades. Os deveres dos cidadãos e cidadãs. Na hora que uns se omitem em assumir as responsabilidades, outros acabam, às vezes, se sobrepondo, que assume e não faz abertismo para os outros participarem. Então, eu queria ver também o 5, professor. Como que o senhor vê esse redimensionamento do poder? Redimensionamento do poder democrático em todas as instâncias políticas. Isso aqui eu preciso, né, o geral, né, o grandão. Isso aqui talvez seja a última coisa que vão fazer, né? Porque ele, para acontecer esse redimensionamento... Agora, o que o Brasil precisa de imediato é o 10º. Reforma política, administrativa, desburocratizante e moralizadora, a anticorrupção. O que o Brasil precisa mais é do 10. Hoje. Agora, aqui tem tudo na base do ré. Sim. Ré quer dizer, ré. Não é réu, no caso, nem a ré de criminoso. É o processo da renovação. A reciclagem. Reciclagem. Valdo, a minha preocupação também, voltando àquela questão até que você comentou da Invex, jovens, mas envolvendo todo mundo, né? Hoje, talvez pelo processo da fartura, o que predomina é uma certa indiferença em relação às questões políticas. As pessoas não querem saber muito, ou uma certa acomodação. Não quer, porque o negócio ficou tão assim podre que ninguém quer entrar no lixão da política. Virou uma podridão. Alguns autores acham também que antigamente você tinha uma elite muito bem clara, onde tinha uma estrutura de poder hoje e opressão. Hoje é diluído. Tem lá o Cristóvão e tem o Simão, que apareceram lá para falar contra a corrupção. Eles são os dois que ainda estão falando em matéria de moral no Brasil. São os únicos. Então, fica uma coisa diluída e as pessoas não se incomodam tanto. Pois que a gente a minha questão toda é essa. O próprio governo acabou com a educação. Já não falei que tem o Ministério da Deseducação. Acabou. Lógico. Outra coisa, eles falam que trabalharam mais, nunca colocaram tanto aluno na escola, mas colocam o aluno para ele virar militante. Mas não adianta, Não, é para ele virar militante do partido deles. Então o que adianta isso? Isso não é educação, isso é lavagem cerebral. Isso não é educação. Está precisando de educação no Brasil. Então você fala, não, Valdo, mas foi muita universidade, estão criando novas. Sim. Mas eles estão objetivando criar militantes, ativistas políticos que defendam a maracutaia deles. O que adianta isso? A própria Uni e os grêmios estudantis se tornaram... Não, a Uni está vendida há muito totalmente tempo para vendida. Eles compraram, foram comprados, todo mundo. Para fazer essa lavagem cerebral. Cala a boca de todo mundo. O selo na boca de todo mundo é cédula de dólar. Tapa a boca. Então, mas olha só, você comentou... Sindicato e lavagem cerebral. Eu estou insistindo nisso, você comentou até a relação de política e PROEX, que o fator é a mobilização de pessoas. O que eu queria entender mais, estou começando a ter isso como tema de pesquisa, é o que fazer nos dias de hoje para mobilizar as pessoas, porque as pessoas estão imóveis, elas não estão se mobilizando. Mas isso nós vamos começar aqui pouco a pouco, a gente mexendo por aí, a gente chega lá. Olha, hoje... Deve ter algum ponto que vai... Há 20 anos, se eu falasse de política, o povo ia embora. Eu começava a falar e falava assim, a porta está aberta, quem quiser vai embora. O mundo se ia embora. 20 anos, falando de Conscienciologia. Já melhorou muito. Eu falei aqui hoje, ninguém foi embora. Eu não sei quantos tem, mas quantos tem hoje? Pois é, tem 81, estão aguentando firme aí. O que há? Estamos quase, olha lá. Faltam 3 minutos para encerrar a minha parte. Professor, professor, hoje de manhã no Jornal da Manhã, saiu o resultado de uma pesquisa sobre política, o jovem e política. A maioria dos jovens não querem saber de política, não sabem nem o que é deputado, não sabem quais são os 3 poderes. 70% dos jovens do Paraná, no caso, da rede pública,
eles não sabem o que é Constituição. E aí foi feita uma pergunta assim, será que os professores não estão ensinando? É a escola que não está ensinando? Aí uma aluna falou assim, o professor pode até estar ensinando, mas os alunos não se interessam, eles só aprendem por aquilo que eles interessam. E aí, entre os jornalistas ali, eles ficaram... Gente, ninguém mais está sendo reprovado, a maioria das escolas. Exatamente. Isso da deseducação. O Ministério é o mistério da deseducação. E eles constataram, doido isso aí. Superficialmente ali, né? Eles constataram, o jornalista, o pessoal, que as escolas desestimularam grêmios estudantis, com exceção desses de fazer militância, né? Os jovens não escolhem, não tem voz ativa nem para tirar um professor. E aí eles pensam aquela pessoa que já sabe, o rapaz... Eu acho que o processo é educação mesmo. Para ser militante, para ser ativista. Vai ter que rever a educação, porque não é nem a política teórica. Nós estamos com várias gerações perdidas aqui dentro do Brasil. Infelizmente. E o PT é o principal responsável por isso. O quê? E tudo é na base da doutrinação. O problema é a leitura, né, Valdo? Porque eles não aprendem nem a decodificar. Tudo é a doutrinação política. É difícil, interpretar corretamente. Gente, na hora que vê o presidente da República e fala que ele dá azia de leitura, que ele não pode ler, o que vocês querem? O presidente do Brasil falou isso. O que vocês querem? Onde é que está a educação do Brasil? Não adianta querer falar nisso. Uma outra coisa, teve um ministro que era bom, bem intencionado, que é esse que é um dos, ainda que é reserva moral do Brasil. Acabaram com ele por telefone. Você está demitido, cai fora. Sai fora do ministério aí, você está demitido. Vou mandar um outro para o seu lugar hoje. Por telefone. O que vocês querem? Agora, gente, eu agradeço muito vocês que aguentaram aqui 2 horas falando sobre política. Isso mostra que nós estamos fazendo uma abertura política na cabeça de muita gente. E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 81 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 26 perguntas respondidas online, 39 votos presenciais, 12 votos online. Hoje temos 4 recados. Milena, autogestão em EAD. Miriam, imersão processioterápica. Amin, acoplamentário. Igor, SP3. Antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Estamos aqui apresentando o netbook HP que vai ser sorteado neste mês de agosto. Nós vamos sortear no dia 4 de setembro, domingo, durante a tertúlia. É um netbook 100E, tem câmera, tem 160 GB de HD, 2 GB de memória RAM, Windows 7, novíssimo, vai ser sorteado para o amigo que estiver com a assinatura em dia. Então nós convidamos aquele amigo que a assinatura já venceu para fazer a renovação, tem muita gente com a assinatura vencida, e também quem quiser se tornar amigo da enciclopédia, está em tempo ainda de concorrer ao netbook. Esse netbook foi doado por um amigo da enciclopédia. Então, mais um ganho aí para o programa. Então nós convidamos a renovar, ligando para o CAE, que é muito simples, na recepção 45 é o DDD, 35 25 26 52, com cartão de crédito em mão, você faz a assinatura no ato em poucos minutos, é muito fácil. Ou pelo site www.enciclopediadaconselhologia.org. Então, renove a assinatura, faça adesão e concorra ao netbook. E mais um curso e mais um livro também que vamos sortear. Boa tarde a todos. Eu queria convidá-los para o curso Autogestão Existencial à Distância. Esse curso vai iniciar nessa sexta-feira. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil ou exterior que tenha um computador e acesso à internet pode participar desse curso. Esse curso trata de como conciliar as diferentes áreas da vida, como estudo, trabalho, família, escrita do livro, no nosso caso, o voluntariado, TENEPS, da aula, quer dizer, como aumentar a nossa produtividade, como dar maior aproveitamento às oportunidades evolutivas,
né? Como nos preparar para as diferentes adversidades na realização da nossa Proexis. Então, esse curso vai iniciar agora nessa sexta-feira. As inscrições podem ser realizadas na recepção do CAEC ou no site da Apex, www.apexinternacional.org. Obrigada. Boa tarde, quero falar com vocês sobre o curso Imersão Progessoterápica da OIC, curso de campo com o professor Hernande Leite, nos dias 2, 3 e 4 de setembro, no campus da OIC, aqui em Foz do Iguaçu. Telefones da OIC para contato, 45 3025 1404 e a homepage www.oic.org.br. Obrigada. Boa tarde. Nosso convite é para o acoplamentário, que vai acontecer nesse próximo final de semana, dias 26 a 28 de agosto. O tema vai ser higiene consciencial e os EPICONs vão ser os professores Hernande Leite e Nário Takimoto. Nós ainda temos poucas vagas, estamos quase terminando as vagas. Quem tiver interesse é só procurar a recepção do CAEC, o telefone 45 3525 2652. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidar a todos aqueles que tiverem disponibilidade de viajar aí para o Rio e participar do SCP-3. Esse curso, essa turma vai ser em prol do campus de Saquarema. Então, dentro lá do Instituto, nós estamos fazendo um trabalho aí grande de democratização, de expansão das atividades da Conscienciologia. Tivemos esse ano aqui, em junho, 187 pessoas de todas as localidades expondo aí suas iniciativas, seus trabalhos, com vistas à expansão da Conscienciologia. Então, o campus de Saquarema é o campus do IPC, que fica na região ali, próxima região dos lagos, e nós queremos, com isso, alavancar as atividades de assistência realizadas nesse local. Então, todos aqueles que tiverem disponibilidade de ir lá para doar suas energias, podem entrar em contato com o Instituto para fazer sua inscrição. Os telefones são 45 2102 1448 e 21 3153 7574. Muito obrigado. O verbete eleito para amanhã é evento mental somático, especialidade mental somatologia. Obrigada e boa tarde a todos.